ótimo dia a todos, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E queria falar que é um privilégio poder falar a palavra de Deus, poder falar a palavra do Senhor aqui no YouTube. Então, meus amigos, fiquem até o final, que com certeza vai te edificar de alguma forma. Hoje eu vou falar do livro de Deuteronômio. Eu estou lendo esse livro desde o mês passado e é um livro realmente que todo cristão deve ler, porque é um livro que ele fala o que a gente deve fazer, a gente deve obedecer nisso, naquilo, o que a gente não deve fazer para trazer maldição para a nossa vida, o que a gente faz que traz maldição na nossa vida. Fala muito de dízimo, se você lê o Deuteronômio ele fala de dízimo, das primícias, fala várias vezes se você lê. Então, fala várias coisas que você não deve fazer. Então, gente, fica até o final que eu vou dar um resumo aqui bem breve de qual a interpretação que eu tive do livro de Deuteronômio em uma passagem que tem aqui que para mim é a principal, que Deus a todo momento está falando aqui no livro de Deuteronômio, beleza? Então, eu vou falar de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha que palavra, olha só. Os céus e a terra tomo por hoje testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, que palavra forte, né? Então, o livro de Deuteronômio a todo momento é isso. Você tem que escolher a vida ou morte, bênção ou maldição. O que você escolhe? E Deus dá o caminho. Na época ele fala, ó, se você fizer isso, isso, você vai sofrer. Se você fizer isso, se você ficar com a sua sogra, tiver relação com a sua sogra, você vai ter maldição. Com a sua irmã, você vai ter maldição. Com a sua mãe, você vai ter maldição. Então ele vai falando várias coisas que são óbvias e muitas coisas que as pessoas não conhecem. Então, para a gente ter sabedoria, a gente precisa ler esse livro. Mas eu li uma vez, eu quero ler muitas e muitas vezes, entendeu? Para que esse livro ele fique impregnado no coração. Então, qual é a conclusão do livro de Deuteronômio que a gente chega? Deus ele está dando o caminho para a gente. Ele dá o caminho, ele dá a estrada e ele ainda limpa. E ele ainda fala, não vá por esse caminho, que esse caminho você vai se perder, esse caminho não é para você, esse caminho você vai trazer desgraça, você vai trazer maldição, você vai trazer morte, vai trazer doença. Agora, se você for pelos meus caminhos, por esse caminho, você vai ter vida em abundância, você vai ter bênçãos de Deus na sua vida. Então, Deuteronômio fala simplesmente isso, que a gente busque o caminho do Senhor e a gente não se desvie, porque é muito perigoso. Muitas vezes você está numa estrada, no Rio de Janeiro principalmente, você vai pegar um atalho, você entra numa ruazinha e você acha que você vai voltar na frente, quando você vê, você está na favela e pode ser que você não consiga nunca mais voltar por um pequeno atalho que você pegou. Então é a mesma coisa, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, você está aqui, muitas vezes você sabe que você vai chegar num caminho mais distante, mais difícil, que tenha mais empecilhos. Mas você sabe que no final tem um gozo que a gente não imagina, que é a salvação. Deus, Jesus, quando estava aqui na Terra, ele fala que ele dá a entender, que ele fala, pô, vocês não têm noção do que esperam vocês no reino do céu. Vocês estão aqui, vocês não sabem o que, então a gente não sabe o que espera. Então vale a pena a gente seguir os caminhos do Senhor, não por interesse ficar pensando, nossa, eu quero, não, por amor a Deus, que Deus é pureza e Deus é absoluto e amor e paixão, mas Deus também é justiça. Então não ache que você... Eu vi uma matéria hoje de um satanista, ele matou duas crianças. Ele matou duas crianças num ritual, dois empresários pagaram 25 mil reais cada e mataram duas crianças para ficar milionários. Olha só que tragédia, olha só que tristeza, olha só que coisa que não entra na minha cabeça. Como é que os caras vão pagar 25 mil reais, matar duas crianças, sabendo que vão sacrificar duas crianças para poder ficar milionários?
Será que eles não acham que Deus não está vendo isso, entendeu? Será que eles acham que não vai ter justiça? Então, isso tudo o livro de Deuteronômio deixa claro. O que não fazer, feitiçaria, bruxaria. Então, meus irmãos, é isso, que a gente tenha o discernimento. E a palavra de Deus diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, que a gente leia os livros da Bíblia para a gente ter conhecimento. E quando a gente cair numa situação que a gente possa pecar contra Deus, a gente não peque, porque a gente vai lembrar, nossa, isso aqui para Deus, eu vou mentir, falar essa mentirinha aqui, só para ficar mais fácil para mim. Ah, não vou falar não. Fala o correto, fala o certo, que é mais difícil, mas você vai ficar com a consciência tranquila com Deus, não vai ficar se cobrando. Seja reto em todos os seus caminhos. É o que eu tento, eu não consigo, mas eu busco a cada dia. E a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Eita glória! Que a gente busque mais e mais, que a gente vai diminuindo e fale essa frase maravilhosa da Bíblia. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eita glória! Que a cada dia sejamos menos Bruno, sejamos menos você que está assistindo e mais Cristo. Que a gente se tire toda a vaidade e toda a soberba e nos alicercemos na palavra, beleza? E aqui os meus votos é que Deus te abençoe muito, que Deus te encha com o Espírito Santo, que Deus te guarde e aonde você colocar a planta dos seus pés, você ilumine e que vejam a face de Cristo na sua face. Não para a sua glória, mas para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus. Um ótimo dia a todos, que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Valeu!